me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com o 4º episódio do canal Ascensa com João Oliveira. É um canal de reflexão, não é de julgamento, de crítica, de condenação. É um canal que precisamos ter reflexões sobre nossas atitudes, sobre nossos sentimentos, que resumindo, são nossas sombras, né? No início eu disse que nós temos sombras e luz, né? Então, nós precisamos trabalhar esse lado dos nossos sentimentos de baixa frequência, né? A gente vai também aprender um pouquinho sobre frequência, sobre energia, né? Que nós estamos descobrindo que nós somos energia, nós somos frequência, feito o rádio. O rádio não tem suas ondas, né, de frequência. Pronto, nós somos isso. E esquecemos que somos isso. Nós, aqui no planeta, cada um de nós somos frequências. Tudo que acontece nas nossas vidas, ela parte das nossas frequências, seja negativa ou seja positiva. Entretanto, tudo isso são experiências e precisamos escolher qual a gente vai potencializar mais. Mas antes vamos fazer um decreto. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Deus age através de minha consciência, de minha mente, do meu corpo e do meu mundo. Jesus, o Cristo, disse: eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou, que realiza as obras. Eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou, que realiza as obras. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que ele se conscientizou que eu e o Pai somos um, né? E ele fala muito sobre isso, dizendo que todos nós somos um. Não existe separação, não existe eu e tu, existe nós, né? E a gente esquecemos desses pequenos detalhes que para a gente faz muita diferença hoje, porque nós vivemos cada dia alimentando o medo, a culpa, a teimosia, o apego, o orgulho, o ego, e a gente não faz uma reflexão se conectando com essa força criadora que nós somos, que existe dentro de cada um de nós. Jesus disse também: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E no momento que a gente mais precisa sair dessa frequência de medo, de ego, de orgulho, de apego, de prepotência, de arrogância, de teimosia, né? A gente termina atraindo situações desagradáveis para a nossa vida. Eu passei uma situação, eu vou dar exemplo meu, viu, gente, que eu vivo na pele, né? E como foi dito que eu ainda preciso trabalhar a teimosia, o orgulho, a culpa, o apego, a arrogância, a prepotência, eu sou um exemplo vivo, que eu já reconheço. Quando eu soube disso, eu não aceitei, né? Eu reneguei. Quando a gente renega, é a mesma coisa da gente renegar que nós somos fonte criadora. Mas eu não aceitei que eu tinha essas características, que eu precisava só acolher, reconhecer e aceitar para transformar e transmutar. E, por exemplo, esse final de semana eu passei um processo, alimentei uma energia, uma frequência baixa e atraí um processo que doeu, né? Doeu o meu corpo.
na verdade, né? Porque o corpo é quem aguenta toda a descarga negativa de cada um de nós, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a teimosia. E aí eles explicam, os mestres explicam. A teimosia é a resistência da mente. A teimosia é a resistência da mente. A teimosia, segundo os mestres, não é fraqueza, ela é força mal direcionada. E quando a mente insiste, mesmo quando a alma já sinalizou que é hora de mudar, a gente ainda continua na teimosia, né? É a zona de conforto. O que é a zona de conforto? É eu não aceitar que eu tenho esses sentimentos e que preciso sair dessa zona de conforto, porque vai me doer, vai atrasar meu processo, eu vou deixar de ter alegria, de atrair alegria, situações alegres, eu vou deixar de viver uma vida digna, viver uma vida feliz, porque eu fiquei batendo ali na mesa que eu não queria mudar. E aí vem situações na vida da gente, principalmente no corpo, que diz assim, você precisa realmente se reconectar com a sua essência divina. Porque eu vou dizer uma coisa, gente, é muito difícil a gente aceitar que nós somos pura luz. É difícil aceitar que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. É muito difícil. E é muito difícil aceitar que nós estamos aqui apenas experienciando a dualidade, né? O medo, a coragem, né? A fé, a incerteza, a confiança, a desconfiança, que a gente passamos as nossas vidas acreditando que só existe o negativo. Quando você vai falar com as pessoas, a primeira coisa que a gente começa a falar é dos assuntos negativos. A gente não consegue falar de coisas boas que aconteceram nas nossas vidas. E ultimamente, eu estou observando muito a minha postura. Que isso já está me incomodando, porque como eu venho estudando muito, ouvindo aí as mensagens que chegam para a gente e fala sobre isso. Porque vocês têm dificuldade de falar de coisas boas que aconteceram na vida de vocês. Porque no encontro entre 2, 3, 4 pessoas, vocês precisam estar relembrando de assuntos negativos que aconteceram na vida de vocês. Como se cada um quisesse falar que teve mais do que o outro, né? Que sofreu mais do que o outro. Então ele diz, a teimosia nasce do medo do novo, do medo de perder o controle, do medo de errar. Mas aqui está a verdade espiritual. A alma nunca é teimosa, ela é firme e flexível. A alma nunca é teimosa, ela é firme e flexível. Essa nossa essência, né? Que é a nossa alma, a nossa divindade, ela nunca é teimosa, ela é firme e flexível. Se eu errei, eu reconheço que eu errei, tá tudo certo. Eu não preciso estar mastigando feito um chiclete, né? Eu não preciso estar ali porque eu errei. Eu preciso estar mastigando que eu sou culpada, que eu estou estudando e não consigo andar um passo, dou um passo, volto 3. E eles mostram que a alma, ela é firme e flexível. Isso quer dizer o quê? Eu errei, eu escolhi atalhos, eu não fui direto no centro, que é a fonte criadora, que é Deus criador, que existe dentro de mim, de cada um de nós. Mas está tudo bem. É igual aquele ditado. É um ditado que tem, eu até esqueci, desculpa. Mas caiu, né? Assim, caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É mais ou menos isso, né?
a gente não faz isso, a gente fica resmungando, fica falando, fica se lamentando, como se isso a gente quisesse um prêmio, não da fonte criadora, não do nosso Deus criador que habita dentro de nós. Nós queremos um prêmio das forças negativas, porque existe as forças negativas, aquela que se alimentam das nossas fraquezas, que se alimenta das nossas lamentações. Aí ele continua: quando é levada em consciência, a teimosia se transforma em perseverança alinhada, determinação com sabedoria, fé com escuta interior. Fé com escuta interior, né? Porque eu preciso estar sentindo essa dor, essa raiva, essa mágoa, esse medo de sair da zona de conforto. Por que a gente não faz essa pergunta, né? A gente sente e acha que estamos certos. E se alguém vir falar o contrário, a gente é capaz até de ser agressivo com a pessoa, né? Porque o apego à dor e o sofrimento, a gente ainda se identifica muito. E eu estou aqui como pessoa experienciando, mesmo estudando, né? E esse final de semana eu era para ter feito o vídeo no sábado, eu estou fazendo aqui hoje na segunda-feira. E eu sentada lá no sofá, irritada, porque não, as coisas não eram do jeito que eu queria, né? E aí, o que foi que aconteceu? O meu coração dizendo: vá fazer os vídeos, vá continuar seu trabalho, que alguém quer ouvir você falando alguma coisa, alguma palavra que vai tocar a pessoa. A minha mente disse: precisa não, esses vídeos não têm importância nenhuma. E eu continuei, escutei o meu pensamento, a minha mente humana, e continuei lá no sofá. No domingo, simplesmente eu continuei me alimentando de um sentimento negativo. No domingo, eu tive um pequeno contratempo no meu pé, né? Então, veja, quando aconteceu, na hora eu disse: nem parece, Joséilda, nem parece, Jo, que você está estudando, está buscando o autoconhecimento, a reforma íntima. Nem parece. Veja como eu comecei a me, talvez até criticar, né? E na hora, mesmo assim, eu agradeci a Deus, porque poderia ter sido pior, né? Mas eu sabia que tinha acontecido porque eu estava com a frequência baixa, né? Entre a teimosia, né? Eu fazer aquilo porque eu gosto de fazer os vídeos. E por que não? Eu gosto de conversar. E por que não ter me levantado do sofá e ter vindo fazer os vídeos? Eu resisti às coisas boas, porque eu estava me alimentando de quê? De uma raiva, de um sentimento que não era da luz, que não era de Deus, não era da fonte criadora, que não era do Cristo, né? E aí continuei me alimentando, fui dormir alimentando aquela energia, né? Como se eu estivesse de birra. E aí o Cristo diz: tá tudo bem, porque vocês têm livre-arbítrio de escolher o que experienciar. Só que a experiência não é boa, né, gente? Quando a gente se afasta aí da presença do Cristo, do Deus Criador em cada um de nós, as nossas experiências, elas não são leves, elas doem, né? Elas doem. Uma pergunta aqui para reflexão: onde você está insistindo por medo e não por intuição? Né? É o meu coração, lembra? O meu coração. Quando o meu coração disse: vá, se levante, vá fazer, eu não, de jeito nenhum.
né? De jeito nenhum. E aí hoje eu estava lendo um texto do livro de ouro de Saint Germain, nas minhas manhãs que eu estou fazendo esse estudo. E aí ele diz: quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, proferiu uma das mais poderosas afirmações que podem ser expressas. Ao dizer eu sou, ele não se referiu à expressão externa, mas sim à poderosa presença do Deus interior, porque disse repetidas vezes, eu por mim nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Disse outra vez Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reconhecendo o total e único poder, Deus em ação dentro dele. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava reconhecendo o total e único poder, Deus em ação dentro dele. Porque ali Jesus já tinha a consciência que o Pai não estava sentado no trono. O Pai está dentro de cada um de nós. Quando ele reconheceu que ele e Deus eram um, que eu e o Pai somos um, ele disse, não existe separação. Quando eu digo eu sou e você é, eu estou separando. Ele diz, não, não é assim, nós somos. Todos somos um, né? Disse outra vez Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo o total e único poder, Deus é ação dentro dele. Enquanto a gente não reconhecer que nós somos o Deus Criador, manifestados aqui no nosso planetinha azul, a gente não sai da nossa dualidade. A gente vai dar mais poder à dualidade negativa do que a nossa essência divina. Uma outra vez ele disse, eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida, iniciando cada afirmação de importância vital com as palavras eu sou. Nesse livro ele diz muito, cuidado quando você diz eu sou fracassada, eu sou burra, eu sou incompetente, eu sou má. Porque você está, ele frisa muito bem nesse livro, vocês estão potencializando o negativo. Nunca diga, começa a trabalhar eu sou, porque o eu sou na Bíblia é a fonte criadora, é Deus. Quando Moisés perguntou a ele, né, aquela voz que falava com Moisés, ele ia fazer eu não tenho muita certeza, mas eu vou chutar aqui, mas depois eu trago para vocês. Vá lá falar com aquele povo, os filisteus, eu tenho a impressão que foi. O povo era os filisteus. E deu o recado a eles. E Moisés disse, mas eu vou dizer quem foi que me mandou. E Deus disse, apenas diga, o eu sou, o que eu sou, lhe enviei. Eu vou trazer essa reflexão anotadinha para falar bem dela. E aí, quando ele. Aí, o que é que os mestres falam aqui nesse livro, o livro de ouro, o mestre Saint Germain? Ele diz o seguinte: quando você fala eu sou, você está falando Deus, Criador, que habita em você. Então ele diz: cuidado quando você falar a palavra eu sou, burra, eu sou fracassada, porque você vai potencializar mais ainda essa energia na sua vida. E quando chegar o momento de você olhar para trás e dizer que nada deu certo na sua vida, aí você vai precisar refletir o que você falou lá atrás, ou o que fala diariamente. Eu sou fracassada, nada dá certo para mim, né? Então, eles têm o cuidado aqui de frisar bem.
Enquanto vocês não reconhecer o valor de vocês, enquanto vocês não reconhecer quem são vocês, porque o Cristo disse a vocês: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E aí a gente perdeu a noção, né? Aí ele continua aqui. Considerar o eu sou como toda e qualquer coisa que desejais ser é um dos mais poderosos meios para liberar o poder interno de Deus, amor, sabedoria e verdade, e pô-lo em ação na experiência externa. Vamos nos referir à sua poderosa enunciação, talvez uma das mais grandiosas jamais expressas em linguagem falada. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Percebeis a importância vital de tudo isso? Quando compreenderdes plenamente estas afirmações, então vos dareis conta da grandeza de seu alcance. Veja a importância. No momento que reconhecerdes e aceitardes plenamente eu sou, com letra maiúscula, com a poderosa presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos mais importantes passos para a libertação. Então, quando eu digo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou luz, eu sou luz, eu sou inteligente. Agora fixai-vos bem na afirmação, eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Se puder compreendê-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da matéria, carregando convosco toda a consciência que gerastes ou acumulastes, que é imperfeita, para então transmutá-la ou elevá-la até a perfeição na qual ingressastes. Lembra também que Jesus disse na Bíblia, né? Cuidado com o que tu fala, a palavra tem poder, né? Porque tudo que tu falar e expressar no sentimento da frequência, aí a gente chega na frequência. Quando eu penso, falo e sinto, o que vai potencializar é porque eu frequenciei essa energia. Não é? Porque quando você fala uma palavra negativa, a frequência vem com tanta força. Mas quando você fala uma palavra, uma frase positiva, a mente diz logo, não, isso não vale de nada. A frequência diminui de uma forma que ela não se potencializa. Ele continua. Nunca é demais o esforço em salientar a importância de meditardes, tanto quanto possível, no eu sou, como sendo a poderosa presença ativa de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo, em vossos negócios. Cada vez que respirais, é Deus em ação em vós. Olha mesmo. Cada vez que respirais, é Deus em ação em vós. Vossa faculdade de expressar ou emitir pensamentos e sentimentos é Deus agindo em vós. Como sois dotadas de livre arbítrio, depende unicamente de vós qualificar bem ou mal a energia emitida por vossos pensamentos e sentimentos e determinar como essa energia agirá por vós. Vê? Pensamentos e sentimentos. Ninguém poderá perguntar como saberei qualificar essa energia? Todos conhecem a diferença entre pensamentos, sentimentos e ação. Destrutivos e construtivos. Né? Nós temos consciência quando estamos fazendo a coisa errada. Nós temos consciência quando estamos fazendo a coisa errada. Mas o poder ainda que a gente dá a essa atitude de estar falando ou fazendo a coisa errada ainda é mais forte do que a gente se retirar, se reconhecer e dizer, não, eu sou mais do que isso. Porque eu sou Deus em ação aqui e agora.
Então veja a importância dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E isso é muito importante, a gente fazer essa reflexão. E ultimamente, quando está acontecendo as coisas na minha vida, eu imediatamente, eu já sei por que aconteceu. Eu simplesmente mudei de frequência. Eu fui potencializar uma frequência que não pertence ao Criador, que não pertence ao Cristo. E a gente precisa refletir sobre isso. E eu vou deixar essa reflexão para vocês começar, como Cristo disse, e Saint Germain fala muito, aprenda a se conhecer. Aprenda a se conhecer. Quando vocês estiverem sentindo qualquer coisa, seja positiva ou negativa, aprenda a se conhecer. Quando vocês têm um pensamento, se esse pensamento não é direcionado para a luz, reflita e diga: esse pensamento não pertence à fonte criadora, não pertence ao Cristo que habita dentro de mim. E isso é uma reflexão muito importante. E eu agradeço por este momento tão importante agora, né? Que é esse canal, de eu passar para vocês o que acontece comigo na vida real, tá, gente? Não é porque eu estou aqui gravando, querendo me apresentar para vocês, não. Porque até no sábado eu disse que não queria mais nem fazer os vídeos mais, né? E aí eu recebi um puxãozinho de orelha e falaram para mim: por que você vai dar força a quem não pode ter força, né? Por que você vai servir a dois senhores? Escolha qual lado que você quer servir, né? Escolha o lado que você quer servir. Apenas seja observador, observadora do que você está sentindo. Se o sentimento de alegria está se manifestando em você, é porque você está conectada com o Cristo. Se o sentimento de tristeza, revolta, você perceber, você está direcionando sua energia para onde não pode. Porque você só vai atrair dor e sofrimento. E a gente precisa fazer essa observação. Apenas ser observador de cada segundo, de cada minuto. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe, dê o like, faça os comentários, que é muito importante para a gente saber que a gente está contribuindo, né, com um pouquinho que seja da luz divina, né? Eu estou dando aqui o meu melhor e mais, dando exemplo da minha vida, da teimosia, do orgulho, né, da culpa. E eu agradeço por esse momento tão especial em minha vida e na vida de vocês, porque estamos conectados pela luz divina. Muito obrigada. Deus abençoe, que vocês continuem firme e forte, acreditando, confiando em vocês mesmos. Porque quando a gente deixa de confiar em si, a gente perde a direção das nossas vidas. Gratidão infinita.